Oi, gente. Boa noite. É uma alegria, né? Voltar. Eu fico um pouco nervoso ainda de ter que fazer isso. Eu não tenho tanta experiência. E ainda mais com um tema que não é muito da minha área, sabe? Eu não estou muito acostumado a falar sobre essas coisas. Mas chamaram e a gente vem, né? A gente tenta. E é interessante que lá em Campos, na Casa Espírita, que eu frequento, o Caminho Esperança, frequentava, né? Eu vou voltar para lá, eu vou voltar a frequentar. Fazer os estudos. Mas, enfim, lá a gente fez algumas reuniões sobre outro livro do Hamed, que faz par com as dores da alma, que é Os Prazeres da Alma. E aí, eu já tive um contato com a forma com que o espírito trata esses temas. Claro, nos Prazeres da Alma ele fala de amor, ele fala do prazer em si, ele fala da felicidade, são temas um pouco opostos ao que as dores da alma traz, né? E aí, é, eu queria fazer um disclaimer sobre o autor, porque hoje em dia esse livro, apesar de não ser tão recente, ele também não é daquela leva da década de 50, de 60, né? É um livro mais moderno. E ele não cai naquelas armadilhas que às vezes alguns autores trazem de proselitismo, de alguns temas que às vezes despertam mais a curiosidade do que a nossa vontade de aprender sobre a doutrina, de praticar sobre ela, né? O Hamed, talvez muito por pegar justamente na fonte do Livro dos Espíritos, se preocupa muito em trazer características, não, perdão, categorias da própria espiritualidade superior. Ele trata com muito respeito às obras de Kardec e trata com muito carinho os temas que ele aborda. E aí, nesse sentido, a gente tem a crítica, né? Que o Kardec começa trabalhando no Livro dos Espíritos, e quando a gente lembra do duelo no Evangelho segundo o Espiritismo, também aponta para essa questão da crítica, que nos dias de hoje talvez seja de capital importância mesmo, porque a gente vê na internet, principalmente, né, mas também nos nossos ambientes de trabalho, de estudo, que uma preocupação desses espíritos que comungam com a gente na encarnação é justamente apontar os erros, apontar as mãos, apontar dedos, para mostrar: olha como você está errado, olha como você está equivocado e eu estou correto. E esse, essa página, essas duas páginas, né, do Hamed, jogam não um balde de água fria, mas trazem um pouco a gente para a realidade, porque ele é taxativo nas categorias que ele traz, principalmente quando ele fala da psicologia de quem critica, quando ele fala dos contextos familiares, quando ele fala dos contextos sociais mesmo, de que rondam essas pessoas que, né, como todos nós, somos doentes, somos aprendizes na Terra, e a gente está aqui para tratar tanto desse tema quanto dos outros, de forma a dissipar esses problemas na nossa jornada evolutiva. E aí, nesse sentido, continuando, eu fiquei pensando, né, se eu ia ler o livro aqui, se eu ia dividir tópicos, se eu ia fazer, né, dar uma elaboração temático-metodológica, que nem com a palestra sobre Jesus, né? Mas, como eu estou sozinho, eu não tenho as pessoas, a gente lá no CC, a gente costuma trabalhar esses temas para construir conteúdo, e como eu não tenho, não tive essa oportunidade, eu resolvi, também por falta de tempo, eu preciso ser sincero com vocês, eu não tive tanto tempo assim dessa vez, mas eu decidi trazer uma conversa mesmo, um papo sobre essa crítica que
que os espíritos trazem sobre essa questão, porque eu acho que quando a gente fala dessas questões psicológicas, íntimas, que afetam diretamente mesmo o nosso cotidiano, a gente precisa ser mais cru, sabe? Dar um pouco de espaço para os improvisos mesmo. Mas a gente tem que seguir, tem que ter algum rigor doutrinário, né? É bom que tenha. E aí eu vou começar lendo as questões do Livro dos Espíritos que o próprio Hamed traz nos capítulos, que é a questão 903 e a 877. Então, lá na questão 903, está na parte de perfeição moral, então a gente imagina que, para falar de crítica, isso muito corretamente, para falar de crítica, a gente tem que falar dos atributos morais do espírito. Então, vamos lá. O Kardec pergunta: incorre em culpa o homem por estudar os defeitos alheios? E aqui, um pouquinho de contexto histórico, porque eu sou das ciências humanas, então eu gosto. Século XIX foi profundamente transformado pelas ideias filosóficas, sociológicas, historiográficas e até psicológicas no final, mas né, no início do século XX também, de grandes pensadores da Europa que era impossível que o Kardec não tivesse conhecimento. Então, a gente tem o próprio Spinoza, a gente tem o Weber, a gente tem o Durkheim, a gente tem o Freud também, por que não? A gente tem historiadores que eu não sei o nome, porque eu não sou da história, mas a gente tem uma gama de pensadores, o Hegel da filosofia, o Kant, se você for voltar um pouco, que, tratando do estudo da crítica, traziam para o pensamento daquela época, de 200 anos atrás, 150 anos atrás, propostas profundas quanto radicais. Então, ao invés de trazer aquela crítica que a gente está acostumado no nosso dia a dia, aquela crítica mordaz, autoritária, audaciosa que a gente tem visto no nosso cotidiano, na nossa relação interpessoal, eles traziam as críticas como método de aprendizado e busca pela verdade, com V maiúsculo. E aí, criou-se toda uma escola de críticos, toda uma escola de pensadores sobre falar dos outros trabalhos. Então, eram produzidos livros, enciclopédias, estudos, tomos e mais tomos do que outro pensador fez de errado no estudo dele para que ele possa melhorar nisso. Mas, é claro que Kardec tinha contato com isso, ele era um grande estudioso, um grande filósofo também, mas aqui ele dá um passo para trás. E isso não é demérito, isso é... Como o Livro dos Espíritos é um livro de fundamentos doutrinário e filosófico, Kardec se permite dar um passo para trás para entender, na raiz dos problemas humanos, do espírito que evolui, qual o lugar da crítica, qual o lugar desse estudo dos defeitos alheios, como ele fala no livro. E aí os espíritos respondem: incorrerá em grande culpa se o fizer para criticar e divulgar, porque estará faltando com a caridade. Então, os espíritos são transparentes aqui. Se você não está buscando o melhoramento mútuo, se você não está buscando aquilo que, de alguma forma, assim, esses pensadores dessa época estão flertando em buscar, estão engatinhando em buscar, porque a crítica, como estudo, ela não é pessoal, não é personalista, mas ela carrega
uma, uma gama, uma chama de personalismos com muita facilidade. Então, quando a gente fala desses autores, apesar de estarem seguindo um método rigoroso e científico, a gente vê, por exemplo, nas obras do próprio Karl Marx, que ele é profundamente irônico nas suas críticas, sem, sem se preocupar em ofender ninguém. E aqui os espíritos falam que, continuando na questão, né, que a crítica precisa ser, como eles dizem, para tirar daí proveito, para evitá-los. Tal estudo poderá ser-lhe de alguma utilidade. Então, eu vou continuar. Importa, porém, não esquecer que a indulgência para com os defeitos de outrem é uma das virtudes contidas na caridade. Antes de censurardes as imperfeições dos outros, vede se vós não poderão dizer o mesmo. Vede se de vós não poderão dizer o mesmo. Então, os espíritos trazem, nesse passo para trás que o Kardec faz, buscando a raiz do problema, os espíritos dão 2 passos para frente, porque eles falam do momento histórico onde o Kardec redigiu esse texto e falam do futuro, porque ainda hoje a crítica não é bem produzida. A crítica, como objeto de estudo, também não, porque a gente não está, tanto na academia quanto no nosso cotidiano, a gente não está preocupado no melhoramento mútuo e no evitar dos problemas. A gente está preocupado, às vezes, no academicismo exacerbado e desnecessário. Às vezes, a gente está preocupado justamente em mostrar que estamos a par de uma situação e que em demérito do outro. Então, os espíritos citam a caridade porque o futuro dos diálogos interpessoais, o futuro da nossa proposta encarnatória é a caridade. Então, em todos os setores da nossa vivência, a gente precisa, novamente, né, aplicar a caridade. Lembrando que a caridade, como os espíritos tratam aqui, é aquela caridade que está na questão... Ah, eu estou com o livro aqui. Questão 600 e... Bom, eu não vou achar agora, mas questão 686, eu acho. Deixa eu dar uma olhadinha. Não achei. Mas, enfim, a caridade como Jesus entendia. O que é a caridade como Jesus entendia? Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições e perdão das ofensas. E aqui é interessante porque os espíritos falam da indulgência. Eles não falam né, nominalmente, mas é claro que a caridade é um corpo único, mas eles chamam atenção para a indulgência. A indulgência é interessante e complicada de explicar porque ela está tanto atrelada com a benevolência quanto com a indulgência, como se fosse, no meu entender, claro, eu entendo a indulgência como uma mescla dessas outras virtudes, porque, por exemplo, quando a gente tinha, na Idade Média, aqueles padres, sacerdotes da Igreja Antiga, que vendiam indulgências e comercializavam essas coisas, a gente percebe que é uma questão de livrar o mal. Então, no exercício da boa crítica, a gente precisa dispersar, a gente precisa interromper essa questão tão intrínseca com o ser humano que é se impor sobre o outro. E aí, isso é tratado no livro, o Hamed nos fala de... Como ele diz? Ele cita, assim, o Sartre, que o inferno são os outros. Então, vamos caminhar um pouco nesse sentido. Quando o Sartre, filósofo, muito atrelado à psicologia do Freud também, lá no início do século XX, quando ele fala que o inferno são os outros, ele está atentando para a nossa visão deturpada, baseada na nossa individualidade doente, de que o problema está no próximo. Então, imagine, eu estava
no... Qual é o nome do evento? Nossa, não a entrega da sopa, Campanha do Quilo. Eu estava na Campanha do Quilo, em Campos, e depois de fazer uma prece com uma pessoa que entregou o quilo, uma pessoa do grupo começou a tirar foto. E, ok, foto com quem entregou, foto com quem recebeu o material, né, o alimento não perecível. Só que, na minha opinião, e aqui eu estou abrindo meu coração para vocês, porque eu acho que precisa disso, nesses tratamentos dessas questões psicológicas, a gente tem que trazer os elementos cotidianos mesmo, os nossos exemplos, a gente tem que trazer as nossas falhas. Eu comecei a achar aquele comportamento de tiração de foto desnecessário. E eu pensei muito tempo em chegar naquela pessoa e falar, olha só, querido, calma, vamos parar um pouquinho. Muita tiração de foto, olha só. Será que precisa disso tudo? Será que precisa disso tudo? A gente precisa tanto assim de fotos? E eu falei isso, e a situação se desenrolou, eu fui embora e eu fiquei por lá mesmo. Então, por que aquilo me incomodou tanto? A gente pensa, junto com o Sartre, junto com os espíritos superiores, junto com Jesus, né? Que o meu sentimento ali era de não estar certo. Então, não está certo, eu não gosto disso. Eu acho que está errado. Então, eu vou interromper de alguma forma, porque eu acho que isso é melhor. E eu falei, olha, não está certo, eu acho melhor a gente parar um pouquinho com isso, porque isso, na verdade, foi depois da reunião, depois que a gente fez a entrega, enfim, né? Uma conversa geral com os participantes. Não acho legal ficar tirando tanta foto, não acho que é proveitoso, eu acho que atrapalha, as pessoas se sentem incomodadas. E o coordenador do grupo virou e falou, olha, não é assim. A gente pergunta antes pro pessoal se eles aceitam tirar fotos, se eles se incomodam ou não, e a gente tira as fotos. Se alguém estiver incomodado com isso, eles vão falar e a gente vai parar de tirar as fotos. E aí eu... Ai, meu Deus. Por que eu falei uma coisa dessa? É claro que o coordenador do grupo sabe o que ele está fazendo. Essas campanhas são proveitosas para o movimento espírita, para a casa espírita, para os assistidos. São feitas para serem proveitosas mesmo. E aquilo que aconteceu, que eu fiz, talvez tenha sido um exagero. Talvez não, foi um exagero. Mas, enfim, qual é o ponto? O ponto é que, no meu coração, eu senti um problema. E aí, a gente pode pensar agora, qual é esse problema? Por que aquilo me incomoda? Por que quando eu vejo alguém fazendo o que eu não gosto, eu me sinto incomodado? Por que que quando eu vejo essas coisas assim acontecendo fora do meu controle, me incomoda tanto? E a gente vai lendo a codificação, a gente vai lendo as obras subsidiárias do Chico, do André Luiz, do Emmanuel, a gente vai lendo, inclusive pensando nesse exemplo durante a leitura, eu me aprofundei mais nesse pensamento e eu cheguei a conclusões que eu não tinha chegado na época. Mas a gente vai percebendo que, né, quem diria, o egoísmo e o orgulho se mostram e aparecem, e afloram no nosso cotidiano de formas que a gente só vai perceber, olha só, um ano depois, um ano e meio depois. E aí, lendo o capítulo da crítica, eu fiquei pensando, se o egoísmo leva ao problema do autoritarismo, por exemplo, entre outros, né? Porque se a individualidade humana é infinita, o problema do egoísmo igualmente infinito, né? Nos seus limites, claro. Mas, se o egoísmo gera esse meu autoritarismo, eu preciso de um exercício para interromper esse problema. Porque, primeiro, eu estou vendo um problema onde não tinha. Então, o Hamed vai falar dessa paranoia que a gente, junto com
o adoecimento do ego, o egoísmo, vai trazendo para a nossa vivência. Então, aquilo não tinha nada a ver comigo. Estavam tirando foto na minha frente. Eu pensei, nossa, vou interromper. Mas o Hamed fala que nesses processos de interiorização do egoísmo, de exteriorização, na verdade, do egoísmo, a gente vai achando, entendendo, imaginando as situações alheias ao nosso controle como tendo, de alguma forma, profundos e perigosos enraizamentos na gente. Então, estavam tirando foto na minha frente e eu achei que aquilo tinha alguma coisa a ver comigo. Será que tinha? Não, não tinha. Não tinha nada a ver comigo. Estavam tirando foto para divulgar a campanha. Isso é ótimo. Isso é ok. Não tem problema nenhum nisso. Mas, quando eu olhei para aquilo sem tirar a máscara do egoísmo, eu coloquei sobre essas pessoas um véu de erro. Eu coloquei sobre essas pessoas uma manifestação do meu problema. E aí eu achei que, como eles tinham o problema, eu tinha que ir lá e resolver. E aí é isso. O inferno são os outros. E o Hamed nos fala que, citando Lucas, eu vou ler depois, que justamente para que a gente deixe esses axiomas doentios, a gente precisa retirar dos nossos olhos as traves, para depois, se for o caso, se eu, sem as minhas traves, ver a palha no olho do próximo, ir lá e olha, eu acho que pode ter uma palha no seu olho, como fala Jesus, né? Antes de tirar a palha do olho do próximo, você retira a trava do seu olho. Mas fica a questão, como eu vou achar essas traves no meu olho? Porque quando eu olho traves nos meus olhos, eu enxergo a trave dos outros. Então, isso se transforma num ciclo que, sem o entendimento íntimo, sem o autoconhecimento, a gente não alcança. Então, mas até mesmo para encontrar o autoconhecimento, a gente tem que se dar a oportunidade de se entender errado. Gente, se entender errado, talvez seja uma das piores experiências que um ser humano pode passar, porque você se vê necessitado de um auxílio que muitas vezes você está tentando entregar para o próximo. E aí? Isso pode ser humilhante, isso pode ser desconcertante, isso pode ser triste, isso pode ser depressivo. Isso pode ser muito triste. E lidar com esses sentimentos, principalmente sozinho, talvez não seja impossível, mas é absolutamente difícil. Então, quando a gente fala de crítica, quando a gente fala desses processos psicológicos, é claro, a gente tem o auxílio da nossa doutrina, a gente tem todo o conhecimento de diversos autores, mas a gente precisa entender que as nossas fragilidades não precisam estar presas, cativas dentro da gente. É claro que tem que ter uma sensibilidade para falar sobre isso, e é por isso que a gente sempre vai indicar que o tratamento profissional é proveitoso, é saudável, buscar ajuda psicológica é possível, mas, e sim, gente, não é um grande caso de egoísmo, não é uma, um profundo ódio pelo próximo, uma profunda questão que me faz querer impor a minha vontade sobre as pessoas. É um detalhe. E buscar ajuda profissional, ajuda psicológica, psiquiátrica, é exatamente para isso. Olha só, eu fugi do tema. Mas, enfim, a gente vai entendendo, na leitura do livro, desses capítulos, eu não li o livro todo,
mas, né, nesses estudos, a gente vai conhecendo o autor, né? E como ele se preocupa em sensibilizar a gente para isso, sem necessariamente falar sobre isso. Isso é um grande mérito do Hamed. Me ajuda, Hamed. Porque naquela época, né, uns 80, 90 e poucos, ainda se falava muito pouco sobre isso. Sobre nosso direito de buscar auxílio próprio, de buscar formas de, antes de criticar o próximo, criticar a gente mesmo. Então, Hamed, Jesus, Kardec, todos esses auxiliadores da nossa encarnação, nos, nos vem cá, sabe? Tenta entender isso daqui de uma outra forma. Você cometeu esse equívoco, falou um monte de besteira, e agora você descobriu que isso é uma besteira. Tem várias formas de lidar com isso. Então, a gente tratar esse nosso orgulho, esse nosso egoísmo de impor ao próximo a nossa vontade, de tratar o próximo como menor, por ser diferente, pode ser minimizado a passos pequenos no início, claro. Isso pode ser durante anos, mas é um exercício, é um hábito. Eu estava enchendo o galão lá em cima, e tem um quadrinho lá no quadro de avisos, não me lembro agora de tudo, mas cuide dos seus pensamentos, porque eles se tornam ações. Cuide das suas ações, porque elas se tornam hábitos. Cuide dos seus hábitos, porque formam o seu caráter. E é um pouco disso. A gente precisa estar sempre vigilante. Você falou, né? Vigiar e orar, antes da gente começar a nossa fala, porque para a gente deixar essa má crítica sair, a gente tem que estar vigilante. A gente tem que estar esperto com todos os nossos pensamentos. E a gente fica pensando, confabulando sobre o pensamento, sobre as formas de se imaginar. Durante a produção dessa fala, eu lembrei de uma aula de filosofia que eu tive em 2019, em que o professor falou sobre pensar, né? Que o pensamento é selvagem, é pura selvageria. A gente recebe ele, não sabe de onde ele veio, ele se manifesta na gente de alguma forma e vai embora. Como se, assim, um vento. Chegou, me refrescou e foi embora. Ou chegou, me bagunçou inteiro e foi embora. Mas, na doutrina espírita, com todo respeito, né, aos filósofos, às escolas filosóficas, mas, na doutrina espírita, a gente precisa entender que não existe boa crítica, né, como disse Kardec e os espíritos, não existe bons atributos, não existem virtudes se o nosso íntimo, se os nossos pensamentos mesmo não forem apaziguados, não forem domesticados, não forem doutrinados junto com a gente, né? Porque, quem diria, os nossos pensamentos são nossa responsabilidade. E abram suas Bíblias, irmãos. É o que está lá na primeira citação do Hamed. Lucas, capítulo 6, versículo 39, mas eu vou começar do 37, que é quando Jesus fala, ele falou aqui da trave ou no próximo? É aqui mesmo. Mas, antes de falar sobre a trave nos nossos olhos e da palha no olho do próximo, Jesus fala justamente dos julgamentos, né? E eu vou ler que, diferente da palestra anterior, dessa vez eu vou tentar trazer uma reflexão íntima mesmo. Uma reflexão que, claro, eu espero que esteja embasada na doutrina, mas não vai ser... Eu não vou me preocupar no que o autor está falando, eu vou me preocupar no que eu entendi. Então, vamos lá. Lucas, capítulo 6, versículo 37. Não julguem, e vocês não serão julgados. Não condenem, e não serão condenados. Perdoem, e serão perdoados. Deem, e lhes será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante, será dada a vocês. Pois a medida que usarem também será usada para medir vocês. Quando eu era pequeno,
eu ouvi essa passagem pela primeira vez na evangelização, eu decidi, criança, né? Eu decidi ficar em completo silêncio quando alguém for falar comigo sobre qualquer coisa sobre falar do outro. Fofoca, né? Decidi ficar em absoluto silêncio. Não demorou 2 dias para começarem a falar mal de mim. E eu pensei, estão me julgando. Eu não estou julgando ninguém, estão falando mal de mim. Por quê? Onde é que Jesus errou nessa? E aí, a gente vai, né, conhecendo melhor a doutrina, vivendo a vida, né? E eu fico pensando se, junto com aquela parte de Marcos, eu não vou ler a parte de Marcos, não, mas quando Jesus fala que o problema não é o que entra, mas o que sai, se ele não estava falando justamente desses pensamentos que a gente tem, sabe? Porque eu estava calado nesses momentos. Eu não me intrometi nas conversinhas que os meus amigos tinham. Mas eu olhava para eles e pensava, pô, coisa feia. Jesus não gosta disso. Eu acho melhor vocês pararem com isso. E, é claro, talvez se eu fizesse diferente, aconteceria a mesma coisa, mas esse não é o ponto. Porque milênios de erros não são apagados em 2 dias. Então, né, mesmo calando meus maus pensamentos, eu ainda teria, né, formas de pensamento indescritíveis para mim até hoje, sucedidos de vivências atrás, que entrariam em acordo com aquela psicosfera e aconteceria o que aconteceu de outra maneira, de outra forma, mas enfim. O ponto é, eu acho que a gente precisa domar nossos pensamentos de forma... Ah, nossa, eu lembrei de uma história do Divaldo. Sim, eu lembrei de uma história do Divaldo. Ele foi chamado pela Joana de Ângeles no mundo espiritual, um desdobramento do sono. A palestra tá uma loucura, né? Eu tô passando de uma frase para outra, é isso. Enfim, né? O pensamento vem e a gente tenta educar ele. Joana chega para o Divaldo em desdobramento e fala: ó, vou te levar para um lugar para ver esse seu amigo que acabou de desencarnar e eu preciso que você fique em completo e absoluto silêncio para a gente poder tratar dele corretamente. E aí eles chegam no hospital que o Divaldo descreve como completamente transparente, o que quer que isso signifique. E ele vê um amigo dele que tinha acabado de desencarnar. Ele pensa, oh meu Deus, fulano. E ele fala que o espírito ali acamado treme em resposta a esse pensamento. E aí a benfeitora vira para ele e fala, Divaldo, eu falei completo silêncio. Ele responde, mas eu não falei nada. E aí, né, a Joana vira para ele e fala, mas Divaldo, a gente precisa aprender a silenciar os nossos pensamentos. E lendo essa passagem de Jesus, do julgamento, quantas vezes não, né? Todas as vezes que a gente olha uma situação, até com o próprio Divaldo hoje em dia, né? Vamos ser sinceros. Toda vez que a gente olha uma situação degradante, triste, lamentável, tem, pelo menos eu tenho, aquela tristeza de ver que está errado, que você não pode fazer nada, que você tem a vontade de dizer, vamos fazer certo. Mas não é assim. Porque a gente tem que aprender, a indulgência é sobre isso também. A gente tem que aprender a observar o erro alheio. E tem um livro do André Luiz que o benfeitor fala disso também. E entender que são pessoas como nós, né? Como eu falei no início, pessoas que estão adoentadas, pessoas que estão num processo evolutivo semelhante, profundamente semelhante ao nosso. Então, nessa perspectiva de não julgueis para não serem julgados, de usar uma medida adequada, a gente começar um hábito de, durante um pensamento, é claro que isso é complicado, não dá para a gente tentar fazer isso direto, 100% das vezes, mas o exercício é exatamente isso, você
faz errado e no momento seguinte você pensa, nossa, fiz errado. Aí você faz errado de novo, nossa, fiz errado. Até que vai chegar um momento que, enquanto você está fazendo errado, você vai pensar, opa, está errado. E aí, sucessivamente, esse tá errado vai ficando mais cedo, mais cedo, mais cedo, mais cedo, mais cedo, mais cedo, até que você pensa, não vou fazer isso porque eu sei que é errado. Então, essas medidas, essas formas de pensamentos que a gente traz, tem que passar por esse crivo de direcionamento, um crivo de apaziguamento mesmo, de dissipar essa herança de nós mesmos que a gente traz há tanto tempo, né? Mas Jesus continua, finalmente, na citação do Hamed. Jesus faz também a seguinte comparação. Pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois no buraco? O discípulo não está acima de seu mestre, mas todo aquele que for bem preparado será como seu mestre. Porque você repara no cisco que está no olho do seu irmão? É uma pergunta. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga, da trave que está em seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão, irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho, se você mesmo não consegue ver a viga que está em seu próprio olho? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Esse hipócrita mais forte é entonação minha, tá? Jesus provavelmente fez de uma maneira tão sublime que ninguém nem se incomodou. Tanto que, né, a gente erra na mesma coisa há tanto tempo. Mas o que me chama a atenção agora é que a gente demoniza, e claro, eu não estou falando para a gente tratar a hipocrisia como algo corriqueiro, né? Não é para a gente normalizar a hipocrisia, mas Jesus trata a hipocrisia com uma sensibilidade que a gente não está acostumado a ver. É como se ele dissesse, olha só, está errado. E você está apontando esse mesmo erro para ele, nele. Você está sendo hipócrita. Jesus não diz, não condena quando ele chama de hipócrita. Jesus não ameaça, não tem, é a questão da violência, né? Não tem violência na fala de Jesus. Não tendo violência na fala de Jesus, a gente conclui que a hipocrisia tem que ser tratada como todas essas outras mazelas que a gente traz na nossa sombra. Então, eu sou egoísta, sim. Eu sou orgulhoso, sim. Uma das formas diversas com que esses dois sentimentos se mostram no meu psiquismo, na minha vivência, é na forma de hipocrisia. Então, se eu estou preocupado em lidar com o meu egoísmo, se eu estou preocupado em lidar com o meu autoritarismo, se eu estou preocupado em lidar com tantos outros problemas, por que eu não tenho que estar preocupado em lidar com a hipocrisia dessa mesma forma? Porque eu, né, uso muito a internet, e quando a gente começa a ver a hipocrisia sendo tratada como o pior dos males, será? Que será não, né? Não é. O pai e a mãe dos males são o orgulho e o egoísmo. A hipocrisia talvez seja um dos filhos mais fortes, mas é um filho como todos os outros. É mais um filho que está dentro da gente também. Então, quando eu falo que eu tenho que parar com com o autoritarismo, eu tenho que parar com a hipocrisia da mesma forma, não mais e não menos. Porque o fim é o mesmo e o início foi o mesmo. A gente sai do orgulho e vai chegar na humildade. Sendo o final e o início a mesma coisa, o que está no meio é da mesma natureza. Porque se fosse de natureza diferente, estaria em quadrantes diferentes dessa experiência.
O que eu estou querendo dizer com isso? Quando Jesus nos chama de hipócritas, é para nos chamar a atenção que, como espíritos nesse planeta de provas e expiações, nesses corpos perecíveis, espíritos de terceira ordem que somos, seremos hipócritas eternamente. Então, eternamente na, na, no conceito do Livro dos Espíritos, que é, né, que seja eterno enquanto dure, como fala o Vinícius de Moraes. E os nossos males são eternos dentro dos limites da evolução. Então, a partir do momento que você deixou de ter um problema, ele não é eterno. Então, sofrimento, as dores e tal, é questão 1019, eu acho. Deixa eu dar uma olhadinha. Porque essa questão é realmente muito boa. Platão. Aqui. Ah, tá até marcado. Eternidade dos castigos corresponde à eternidade do mal. Sim, enquanto existir o mal entre os homens, os castigos subsistirão. Importa que os textos sagrados se interpretem no sentido relativo. Porque aqui ele está falando das penas eternas, né? Então, o que o Platão está querendo dizer, rapidamente, porque não é esse tema de novo, estou indo para outro canto, que essa nossa hipocrisia, essas nossas mazelas, elas têm prazo de validade, sim. Elas têm lote, elas têm todo um quadrante, uma especificação da Anvisa para acabar. Só que para elas acabarem, a gente tem que encontrar esse fim. Porque senão não vai acabar. Sinto muito dizer, mas se a gente não se moldar, se a gente não trabalhar no nosso íntimo, não vai acabar. Então, a gente pensa nisso na leitura do Não Julgueis, porque, né, eu queria muito trazer esse conceito das formas de pensamento, porque da psicosfera que a gente constrói durante a vida, essa nossa aura que é diversificada e que molda o nosso pensamento, de tal forma que eu trouxe uma não, uma página para terminar, né? Falta 10 minutinhos para terminar. Uma página, eu fechei. Não, tá aqui. Do livro Pensamento e Vida, de Emmanuel. Capítulo 25, Tolerância. Não tem ninguém melhor para falar alguma coisa do que o benfeitor. E aí eu vou ler tudo e eu vou terminar a palestra. Então, capítulo 25, Pensamento e Vida, Tolerância. Vive a tolerância na base de todo o progresso efetivo. As peças de qualquer máquina suportam-se umas às outras, para que surja essa ou aquela produção de benefícios determinados. Todas as bênçãos da natureza constituem larga sequência de manifestações da abençoada virtude que inspira a verdadeira fraternidade. Tolerância, porém, não é conceito de superfície. É reflexo vivo da compreensão que nasce límpida na fonte da alma, plasmando a esperança, a paciência e o perdão com o esquecimento de todo mal. Pedir que os outros pensem com a nossa cabeça seria exigir que o mundo se adaptasse aos nossos caprichos, quando é nossa obrigação adaptar-nos com dignidade ao mundo dentro da firme disposição de ajudá-lo. A providência divina reflete em toda parte a tolerância sábia e ativa. Deus não reclama da semente a produção imediata da espécie que corresponde. Dá-lhe tempo para germinar, crescer, florir e frutificar. Não solicita do regato improvisada integração com o mar que o espera, o rio, né? Dá-lhe caminhos no solo, ofertando-lhe o tempo necessário à superação da marcha. Assim também, de alma para alma, é imperioso não tenhamos qualquer atitude de violência. A brutalidade do homem impulsivo e a irritação do enfermo deseducado, tanto quanto a garra no animal e o espinho na roseira,
representam indícios naturais da condição evolutiva em que se encontram. Opor ódio ao ódio é operar a destruição. O autor de qualquer injúria invoca o mal para si mesmo. Em vista disso, o mal só é realmente mal para quem o pratica. Revidá-lo na base de inconsequência em que se expressa é assimilar-lhe o veneno. É imprescindível tratar a ignorância com o carinho medicamentoso que dispensamos ao tratamento de uma chaga, porquanto golpear a ferida sem caridade será o mesmo que converter a moléstia curável num aleijão sem remédio. A tolerância, por esse motivo, é, acima de tudo, completo esquecimento de todo mal, com serviço incessante no bem. Quem com os lábios repete palavras de perdão de maneira constante, demonstra acalentar a volúpia da mágoa com que se acomoda perdendo tempo. Perdoar é olvidar a sombra, buscando a luz. Não é dobrar joelhos ou escalar galerias de superioridade mendais, teatralizando os impulsos do coração, mas sim persistir no trabalho renovador, criando o bem e a harmonia, pelos quais aqueles que não nos entendem de pronto nos observem com diversa interpretação, compreendendo-nos o idioma inarticulado do exemplo. Oferece-nos o Cristo o modelo da tolerância ideal, em regressando do túmulo ao encontro dos aprendizes desapontados. Longe de reportar-se à deserção de Pedro ou à fraqueza de Judas, para dizer com a boca que os desculpava, refere-se ao serviço da redenção, induzindo-os a recomeçar o apostolado do bem. Tolerar é refletir o entendimento fraterno e o perdão será sempre profilaxia segura, garantindo onde estiver saúde, paz, renovação e segurança. Obrigado, gente, é isso.